Pensa numa semana. Meu Deus. A maior parte das guerras que a gente enfrenta, a gente que está à frente junto, né, com os exércitos do Deus vivo aí pelejando, a gente enfrenta guerras, né, nas regiões celestiais, e a maioria dessas guerras a gente enfrenta aqui na nossa mente, né? Então, quando a gente é convocado para o exército de Deus, né, a palavra de Deus diz lá em Timóteo que nenhum soldado que é alistado para a guerra, né, se embaraça com os negócios dessa vida, né? Então, a verdade é que Deus tem nos alistado para uma guerra, né? E a palavra de Deus é que a nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue, é uma luta contra principados e potestades, né, demônios nas regiões celestiais, né? Então é uma guerra travada. E essa semana foi tenso o negócio. Pensa numa semana, né? E tudo acontece no campo da mente, né? A batalha da mente, né? Mente na Bíblia e coração é praticamente a mesma coisa, né? Uma vez eu li num livro, né, que Deus e o diabo, eles disputam 24 horas por dia pelo nosso coração. Por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios, né? Filho meu, dá-me o teu coração. Então Deus quer que a gente se entregue, quando a Bíblia diz que Deus diz, né? Quando Deus diz dá-me o teu coração, Deus está dizendo, olha, se entrega para mim, se entrega por completo, se entrega para mim, deixa eu te usar, eu quero te dirigir, eu quero dirigir a tua família, eu quero dirigir os teus negócios, eu quero tomar conta da tua vida, da tua família, né? Mas é difícil, porque é uma guerra, o diabo e os demônios e o mundo, ele oferece hoje uma série de coisas, de atratividades, de vantagens, de oferendas, para tentar nos roubar de Deus. Então a guerra é muito grande, né? Se a gente não vigiar, o diabo, ele nos arrasta, né? Assim como o rio de Deus quer nos carregar para Deus, acho que existe um rio das trevas, também um rio de lama, né? Que quer nos envolver e quer nos cegar, né? Quer nos arrancar das mãos de Deus. Então a guerra é travada. Satanás querendo nos conquistar para o mundo, para as coisas do mundo, né? Para os pepinos do Egito, os melões do Egito, as coisas que a gente tinha lá no passado. E Deus quer nos libertar de tudo isso. Ele tem algo novo para nós, Ele quer nos introduzir na terra que manda leite e mel. Ele tem promessas, Ele tem uma história nova. Só que para isso eu tenho que me libertar completamente do velho, né? E tenho que deixar que o meu coração me render completamente a Deus, e meu coração precisa ser totalmente dele. E é uma guerra travada. Mas enfim, eu não sou pregador da noite, mas aqui quem manda é o Espírito Santo. Mas hoje, com alegria, né? A gente convidado o Anderson semana passada, já para estar compartilhando uma palavra. E o desejo do meu coração é que todos vocês, né, possam ser capacitados e treinados para poder também estar compartilhando uma palavra de Deus. Nós sabemos que tem um tempo, né? Tem um tempo de preparo, de treinamento, mas o Anderson é um jovem, um menino, para mim é quase um menino, né? Mas que serve ao Senhor já há muitos anos, né? E tem sido uma bênção aqui no Ministério Vindo das Águas, desde quando chegou, né? E tive a oportunidade de celebrar o casamento dele na sala da minha casa. Pastor, nós queremos casar aqui e agora. Mas tem certeza? Vamos fazer uma cerimônia lá na igreja, um negócio mais caprichado? Não, pastor, é aqui e agora. Abençoa a gente, que nós já estamos namorando bastante tempo, nós queremos casar. Então, é aqui e agora, né? E aí a gente orou por eles, abençoamos, e fizeram, né, o curso de noivos, né, que a gente celebra, ele junto com o Mateus, né, e a Vanessa e a Sabrina. Então, muito bom, que alegria, né? Hoje em dia está cada vez mais raro, né, poder encontrar jovens, casais que querem realmente fazer a coisa certa, né? O Joaci também está aqui também, casou aqui na igreja, também tive a oportunidade de celebrar o casamento dele, né? Então, eu celebrei o casamento de vocês três, né? Que glória, né? Celebrei o casamento do Mateus, do Joaci e do Anderson. Então, que glória, né? Poder ver jovens, né? Com esse desejo realmente de andar, de trilhar o caminho do Senhor, num tempo tão difícil, um tempo onde a internet ela tem exercido uma influência terrível, né? A gente viu isso aqui semana passada, e arrastando
milhares, centenas, arrastando para o mundo, arrastando com mentiras, pregando o evangelho equivocado, enfim. Que alegria, né? Que alegria poder ter vocês aqui, né? Que alegria poder ver que vocês estão realmente, como diz lá na carta de João, né? Tem um texto na Bíblia que o apóstolo João ele diz assim: eu não tenho alegria maior do que ver que os meus filhos andam no caminho do Senhor. Então, para um pastor, não tem realmente alegria maior, né? Poder ver os filhos, os discípulos, procurando trilhar o caminho correto, que é o caminho estreito, né? E procurar fazer as coisas certas, né? Então, eu louvo a Deus, sou extremamente agradecido pela vida de vocês, né? Às vezes a gente não consegue demonstrar com palavras, mas hoje eu estou conseguindo. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês e agradecer pela vida do Anderson, que aceitou o convite. E vou pedir para o Mateus orar pela vida do Anderson, né? Pedir para o Mateus que ore, que Deus use a vida do Anderson nessa noite para falar com a gente, amém? Senhor Deus, agradecemos nessa noite, agradecemos por estar na sua casa, agradecemos também a vida de todo mundo que está aqui, principalmente agora, que o Senhor use o Anderson para nos ajudar, para nos trazer a palavra do Senhor mais para o nosso coração, que Deus use a vida dele, Senhor, para trazer conforto para nós, sabedoria da tua palavra. Que o Senhor abençoe ele, em nome de Jesus, amém. 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 Então, irmãos, eu trouxe uma pequena reflexão, né, sobre um pouco que aconteceu sobre a minha vida, né, que faz 1 ano que eu estou aqui, e essa mudança, né, da sair da casa dos meus pais para vir morar sozinho, para me casar, trouxe uma mudança que eu nunca tinha prestado atenção, que é o ouvir. Como isso nos influencia o modo de a gente agir. O ouvir ele pode ser bom, mas ele também pode nos levar a uma mudança que Deus não se agrada, as nossas atitudes. Então eu trouxe essa reflexão, que quando eu saí da casa dos meus pais e vim morar sozinho, foi meu primeiro emprego aqui, e diante daquelas pessoas, né, não pessoas que compartilham muitas vezes do mesmo conhecimento que a gente tem da palavra de Deus, nos contamina com aquilo que a gente escuta. E eu montei uma pregação em referência a isso. E lá em Êxodo 17, se os irmãos quiserem abrir, Êxodo 17, diz assim: toda a comunidade de Israel pediu do deserto de Sim. Partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos águas para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Porque coloca o Senhor à prova. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Então, ao ponto de apredejar-me, respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão
a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe, sim. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Maribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Então veja só, irmãos. O que eu tenho para tirar dessa reflexão? Basta só um falar para contaminar o rebanho. Eu creio ali que quando um bateu a sede, e aí, Moisés? Tu trouxe nós aqui para quê? A dúvida bateu no coração de cada um ali. E o povo começou a clamar. E Moisés escutando aquilo que o povo estava falando. E Moisés se agoniando. É ao ponto que na palavra de Deus diz o quê? Ele clamou ao Senhor. Deus, né, me ajuda. O povo está a um ponto de me apredejar. Veja como o ouvir nos influencia de maneira que a gente pode tomar uma atitude diferente. Então o povo, né, começa a reclamar e assim vai. E sempre o povo de Deus fazia o quê? Quando começava a reclamar, sempre batia a cara no muro. Por quê? Porque um começava e todos seriam contaminados. Né? Isso é em tudo, até no nosso trabalho. Quando eu estou ali fazendo o meu trabalho, quando o encarregado começa a me reclamar, o nosso emocional fica mais atento. A gente fica mais prestando atenção, ou aquilo pode nos caminhar para algo que não agrade ele, né? Quanto mais pressão, mais a gente pode ser que haja um positivo ou negativo. Aí eu trouxe uma pergunta para os irmãos. Se eu perguntasse para vocês, o que as coisas que vocês têm ouvido têm feito com você? Será se as coisas que vocês têm ouvido têm modificado vocês? Porque muitas vezes eu me encontrei lá na fábrica falando coisas que estou me adaptando aos costumes deles. E isso não pode estar acontecendo. É quando a gente se envolve demais, né? Quando a gente ouve demais coisas que não agradam a Deus. Ouvir certas coisas pode nos mudar de maneiras positivas ou negativas. E quando nos escutamos algo que não é de Deus, o ideal é nos afastar daquela conversa. Só é o que eu digo. A gente tem uma coisa assim. Não, mas é só uma brincadeira. Isso não vai mudar a minha vida, não. Mas isso daqui tá para aqui, vai ficar entre nós. Tudo bem, tudo vai passar. Só que é nisso que o diabo investe. Começa de pouquinho, depois aumenta um pouquinho. Depois, quando você vê, você já está afundado. Então, a gente sempre quem se manter afastado dessas pessoas. Não afastados, o que eu digo é não conversar, mas sim falar de Deus para eles e não deixar eles nos contaminar com o que eles estão falando. Então a sensibilidade de ouvir, né, a voz de Deus, né, é o que eu digo. Deus, né, não é que Deus não fala com a gente,
e sim com nossos ouvidos que perderam a sensibilidade para ouvir o que é divino e sagrado. Né? Como muitas vezes eu me perguntei, quando passando dificuldade, aonde está Deus? Como o povo do Egito que Moisés libertou, perguntaram, aonde está Deus? Né? E muitas vezes a gente faz essa pergunta, mas será se nossos ouvidos estão sensíveis à voz de Deus? Porque se você aonde entrar em um local onde tem muito barulho, e eu chamei, venha cá, você não vai escutar. Por quê? Você pode estar distante de mim. Agora, quando eu mais me aproximo daquela pessoa, eu vou escutar a voz perfeitamente daquela pessoa. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Muitas vezes as conversas que a gente escuta em um determinado local, pode ser que a gente está se afastando daquela voz que é para a gente escutar. E muitas vezes quando a gente está escutando aquelas conversas que não deve, a gente já está num grau tão forte que a gente se pergunta onde está Deus. Só que a gente perdeu a sensibilidade. Ouvimos tantas coisas, por vezes as pessoas passam o dia inteiro no fone de ouvido para ouvir músicas, notícias, até coisas que não deveria ouvir. Essas coisas só estragam, né, os nossos ouvidos. Estraga também o coração, porque a partir quando a gente ouve, vai para a mente, fica guardado. E se a gente não tiver cuidado, desce para o coração. E é onde cria os costumes, hábitos. E a partir onde a gente cria esses hábitos, é justamente em rodas de amigos. Muitas vezes a gente vai falar de Deus para alguém, né? As pessoas escutam, mas quando elas têm um certo intervalo, ela já fala de outra coisa, querendo impedir aquele falar que você está falando para ela. Comigo foi assim. Lá na fábrica eu falo, mas sempre tem alguém penetrando a barreira. E as pessoas dão atenção mais o quê? A outras conversas, a fofoca, né? E isso tem acabado com as pessoas. Por quê? Porque a gente não vigia o que ouvir. Sempre foi assim. Adão e Eva deram ouvido a quem? Né? Deus disse, não coma daquela árvore. Ela ouviu quem? Um exemplo magnífico. A terra prometida. Os espias olharam o exército. Meu Deus do céu, não tem como a gente ganhar não. O povo acreditou em quem? Né? Então tudo que a gente ouve pode nos modificar. O medo, eu chegar só, tu não vai vencer não. Isso pode lhe modificar. Pode modificar tanto nós que a gente aceitou a Jesus como? Ouvindo a palavra dele. Como a gente ensina aos nossos filhos? Ele ouve que aquilo não deve ser feito. E a gente ensina a ele como aquele deve ser agir. E ele aprende. Se a gente pensar bem e for refletir, como o povo de Deus se afasta dele? Todas as pessoas que eu converso e que eu me vejo, né, eles falam, eu sou ex-evangélico. Né? A minha tia uma vez disse que a maior igreja do mundo são ex-evangélicos. E eles falam que saíram da igreja por uma questão de prestar atenção nos erros, nas fofocas, né? E compartilhar, ouvir aquelas coisas que não devem ser ouvidas, né?
compartilhar conversas que não deve. Então, o povo de Deus sempre está se afastando aquilo que está dando ouvido e prioridade. Então, uma ordem, né, que eu estabeleci aqui seria o quê? Nós erramos quando não escutamos. O filho erra quando não escuta seus pais. A esposa erra quando não escuta seu marido. O esposo erra quando não escuta a sua esposa. Os pais erram quando não escutam seus filhos. Todos nós erramos e caímos quando não escutamos a voz do Senhor, nosso Deus. Então veja como algo ouvir é tão perigoso que pode nos modificar, né? Eu passei uma situação parecida. Na fábrica eu estava com hábitos que eu olhei e digo, isso não é de Deus. Porque ouvir, aí faz o quê? Praticar, e a gente acaba pecando. Agora, toda conversa que eu vejo que não agrada a Deus, espera. Não é melhor nem ouvir, porque você ouvindo, pode ser que até você pensando, você pode pecar. Então a reflexão que eu trouxe hoje para vocês é essa. Ouvir pode nos influenciar de maneiras que não agradam a Deus. Bênção de Deus, Anderson. Tremenda essa palavra, né? Essa palavra do Anderson, ela me faz lembrar do Salmo de número 1, né? Que diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então a Bíblia diz aqui, bem-aventurado o homem que não dá ouvido ao conselho do ímpio. O que é o ímpio? O ímpio é a pessoa que não teme a Deus. O ímpio é aquele que não está com a palavra da verdade. Né? Eu sempre digo o seguinte, dentro dessa palavra do Anderson, aqui só fazendo um breve comentário, né? Não vou roubar a cena, né? Nós, como cristãos, nós temos que ser aqueles que vão influenciar, e não os influenciáveis. Mas muitas vezes, por covardia, o que acontece? Nós nos calamos. E nós deixamos ser influenciados. E aí o ímpio daqui a pouco é que está ditando as regras. É o ímpio que está dizendo como que tem que ser. Quando na verdade, eu que sou sal da terra e luz do mundo. A palavra de Deus diz que se eu não salgar, se eu não iluminar, eu não serve para mais nada. A Bíblia diz, se o sal, né, se tornar insípido, não serve para mais nada, senão para ser pisado pelos homens e lançado fora. Porque eu deixar de salgar, eu deixar de influenciar, e eu estou dando ouvido para o ímpio, estou dando ouvido para o mundo, estou deixando o mundo me conduzir, né? Aí, perante a Bíblia, eu não tenho mais significado, não tenho mais valor, não tenho mais razão de ser. Então, que realmente, né, a gente possa meditar profundo nessa palavra e prestar atenção no que a gente está ouvindo e quem a gente está ouvindo. Né? Tem uma frase que se tornou popular no meio evangélico, acho que em todos os meios, né? Uma frase aí que se tornou muito popular. Nós somos aquilo que comemos. E eu vou mudar essa frase hoje, né? Nós somos aquilo que ouvimos. A gente é o que a gente ouve. Né? Nós somos altamente influenciados por aqueles que a gente ouve. E quem que a gente está ouvindo? Né? Nós temos que realmente selecionar muito bem quem nós estamos ouvindo. Porque se as pessoas que nós estamos ouvindo, ou dando ouvidos, não forem pessoas de Deus, tementes a Deus, que guardam princípios, que guardam valores,
que têm um bom testemunho, que têm caráter, abre o olho, né? Abre o olho. Né? Eu sei que todo mundo aqui hoje tem acesso à internet, né? Então todo mundo aqui ouve pregadores na internet. Precisam ser muito bem selecionados. Nós temos que saber qual que é a procedência dessas pessoas, qual é a origem delas. Esses pastores, esses homens e mulheres de Deus guardam princípios, têm um bom testemunho, têm um bom caráter, são marido de uma só mulher, né? Então temos que vigiar, né? Porque nós somos aquilo que ouvimos, somos altamente influenciados. Como disse o Anderson, aquilo que a gente ouve sobe para o coração e depois que subir para o coração, isso pode alterar a nossa maneira de ser, de agir. Então, realmente, diretamente do trono de Deus essa palavra, né? Que a gente possa pedir o Espírito Santo de Deus para nos guardar, nos iluminar e nos orientar para que a gente saiba selecionar as nossas amizades, né? A Bíblia também diz, né, que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então nós temos que selecionar os amigos. O pastor Miles Monroe, né, que foi um pastor que viajou o mundo todo pregando sobre liderança, ele dizia o seguinte: a pessoa que ela é escolhida por Deus, todo mundo aqui é escolhido por Deus, amém? A pessoa que é escolhida por Deus, que ela entende que Deus escolheu ela desde o ventre da mãe para cumprir um propósito, uma missão nessa vida, o Espírito Santo vai selecionar o tipo de literatura que eu leio, o tipo de pregador que eu escuto, o tipo de mensagem que eu ouço, o tipo de livro que eu estou lendo, né? O tipo de filme que eu estou assistindo, tudo que influencia a minha mente, seja em vídeo, em áudio, tipo de pessoas que eu me relaciono, tudo precisa ser filtrado. Eu não posso ver qualquer tipo de filme, eu não posso ler qualquer tipo de livro, eu não posso ver qualquer tipo de conteúdo na televisão, eu não posso ver qualquer tipo de conteúdo na internet, eu não posso andar com qualquer pessoa, eu não posso me deixar influenciar por qualquer um. Tudo precisa ser filtrado, selecionado, escolhido a dedo, porque nós fomos escolhidos por Deus para cumprir uma linda missão, um grande propósito. Então a gente precisa filtrar, peneirar muito bem com quem a gente se relaciona, o que a gente ouve, o que a gente lê, né? O melhor conteúdo ainda é a palavra de Deus. Porque essa daqui, ó, a Bíblia Sagrada, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Essa palavra aqui, ela é pura, refinada, né? Então essa aqui ainda continua sendo a inerrante palavra de Deus. Esse aqui ainda continua sendo a maior influência para o ser humano. Limpa, essa aqui não tem sujeira nenhuma, não está adulterada, não está falsificada, não está corrompida. Essa aqui é a água ligada aqui hoje, né? Sobre matar a sede, né? Quem quer matar a sede, né? Vós todos que tendes sede, vinde as águas, vinde comprar e comer sem dinheiro e sem preço. É de grátis, é de graça. A palavra de Deus está disponível de graça. Hoje tem muita gente pagando por cursos caríssimos na internet, né? Enquanto a palavra de Deus permanece gratuita, disponível, né? Não paga nada. Hoje você pode baixar aplicativo da Bíblia no teu celular, gratuito, e aqui não tem contaminação, não tem impureza, não tem corrupção, não tem sujeira, é água limpa, água pura que vem diretamente de Deus, né? Então, vou deixar uma dica aqui para encerrar, para não roubar a cena do Anderson, né? Mas quem manda aqui é o Espírito Santo. Vou deixar uma dica aqui. Em vez de a gente ficar gastando rios de dinheiro com algumas fontes que nós nem conhecemos direito, se eu conheço, vale a pena o investimento. Mas se eu não conheço, tem uma fonte gratuita disponível aqui, que é a palavra de Deus. Essa daqui, né, tem os princípios diretamente do coração de Deus. Essa aqui não suja ninguém, não mancha ninguém, ela só limpa, purifica, lava, liberta, cura, restaura, e é gratuito, né? Hoje tem aplicativo de Bíblia gratuito, e tem igreja aí, a nossa igreja já distribuiu Bíblia aqui gratuita também. Temporariamente a gente não tem, mas futuramente vamos ter Bíblia gratuita aqui para poder distribuir, porque o que liberta, o que cura, o que transforma, né, ainda é a palavra. E a fé, né,
A fé que está faltando para a igreja de Deus, a Bíblia diz, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quem precisa de fé, a palavra tem. Quem precisa de libertação, a palavra tem. Quem precisa de cura, a palavra tem. Quem precisa de restauração, a palavra tem. Tudo isso de graça. Amém? Eu quero encerrar essa palavra, para não me demorar mais, fazendo a leitura de Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse 22, a partir do versículo 7. Só vou ler o texto para encerrar a palavra. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei meus pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: olha, não faças isto. Sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, olha só, quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Vou repetir: quem quiser, tome de graça da água da vida. Vou repetir mais uma vez: quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu advirto a todo aquele que ouvir, as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém.